Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos lá? Na aula de hoje, nós iremos fazer uma introdução sobre termoquímica e termodinâmica. Tanto a termoquímica quanto a termodinâmica usa o calor como base para os seus estudos. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o calor na química, termoquímica, como calor na física, que é a termodinâmica. E vamos ver quais são as principais diferenças entre termoquímica e termodinâmica. Então, em relação à termoquímica, ela é um ramo da química que estuda as reações e os processos de mudança de estado físico que envolve trocas de energia na forma de calor. Já a termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra, a disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Em relação à termoquímica, nós temos dois tipos de processos básicos: as reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem o calor, e as reações exotérmicas, que são aquelas que liberam o calor. Então vamos tentar visualizar como ou quais são essas diferenças. Então, a primeira coisa que temos que entender é o conceito de calor. O que é calor? É uma forma de energia. Então, assim como nós temos a energia elétrica, assim como nós temos a energia sonora, nós temos a energia radioativa, nós temos a energia eletromagnética, nós temos energia em formas de luz. Então, nós temos um conjunto de energias. Uma dessas energias da natureza é o calor. Então, calor é a energia transmitida espontaneamente entre corpos que se encontram em diferentes temperaturas. Por tratar-se de uma forma de energia, o calor é expresso em joules. Entretanto, por razões históricas, é comum que utilizemos a caloria como uma unidade de medida alternativa para medidas de calor. Então, calor é uma energia, né? Este calor, ele pode ser estudado de duas formas: pela química e pela física. Quando falamos de calor em química, nós vamos chamar de termoquímica, onde a principal função é ver as mudanças de estados físicos entre a matéria e se essas matérias vão liberar calor ou se vão absorver calor. Então vamos falar que são reações endotérmicas, quando a mistura de reações químicas absorve calor, e exotérmica, que é quando a mistura de reações químicas, de reagentes químicos, libera-se calor para o meio ambiente. Já em relação à termodinâmica, que é estudada em física, o objetivo é ver como uma energia, que é o calor, se transforma em outro tipo de energia, ou como essa energia ela transita entre os outros materiais. Então, essa transição, essa transmissão dessa energia, nós falamos que é a termodinâmica. Vamos, neste slide, observar o que seria este calor, essa troca de calor de forma geral. Então vamos considerar aqui dois corpos, o A e o B, com temperaturas diferentes, colocados em um mesmo ambiente termicamente isolados, ou seja, que não trocam calor com o meio ambiente, somente entre eles. Inicialmente, o corpo A encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius e o corpo B a temperatura de 10 graus Celsius. Então, quando eu
uno esses dois corpos, esses dois materiais, então colocando-os em contato, observa-se que a temperatura do corpo A diminui e a temperatura do corpo B aumenta. Então observe que é uma passagem de energia do corpo A para o corpo B. A esta passagem de energia que faz este corpo se resfriar e este corpo aumentar de temperatura, nós chamamos de calor. Então, esta passagem de energia de um corpo para o outro é o que nós chamamos de calor. Então, esta troca de energia existe até que ocorra o equilíbrio térmico, ou seja, até que eles estejam à mesma temperatura. Pode-se concluir que o corpo A cedeu energia para o corpo B. Esta energia que transitou do corpo A para o corpo B é denominada de calor. E aí, quando os dois corpos estão em equilíbrio, não existe mais a troca de energia. E somente ressaltar que sistema físico termicamente isolado é aquele onde não ocorre troca de calor com o meio que o cerca, apenas entre os materiais estudados. Então, o calor é exatamente esta energia em trânsito de um corpo para o outro, que envolve como parâmetro de medida a temperatura. E em cima desse parâmetro de medida é o que nós temos que diferenciar o que é calor do que é temperatura. Então, como vimos, calor e temperatura são conceitos diferentes. Calor é uma forma de energia. Energia esta em trânsito, que se transfere do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura devido à diferença de temperatura entre os dois corpos. Portanto, calor é uma energia. Já a temperatura, que não é um calor, são conceitos bastante próximos, embora tenham significados bem distintos para a termologia. Enquanto o calor é uma forma de energia, a temperatura é uma medida da energia cinética de todos os átomos e moléculas constituintes de um corpo. Quanto mais quente, alta temperatura, se apresenta o corpo, maior será a sua energia cinética, ou seja, a agitação das moléculas. E quanto mais frio, mais baixa a temperatura, menor será a agitação das moléculas. Então, é importante observar que, primeiro, calor é a energia em trânsito do corpo quente para o corpo frio, e não a energia contida em um corpo, e sim a transferência dessa energia. O fluxo de calor, que é uma energia, sempre ocorre espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. E não podemos confundir calor com temperatura, pois calor é energia e temperatura não. A temperatura é uma medida desta energia. No sistema internacional, o calor é medido em joules, mas usualmente utiliza-se a caloria, cal, e a quilocaloria, kcal. Caloria é a quantidade de calor ou de energia necessária para elevar 1 grau a temperatura de 1 grama de água pura à pressão normal. Então aqui nós temos como referência quanto que é a conversão de caloria em joule. Então, para que possamos entender melhor, a temperatura é a medida do calor. Já o calor é a energia em trânsito. Então, quando as moléculas se agitam, elas liberam energia, e esta energia que nós vamos chamar de calor. Quando eu tenho um ambiente com menor temperatura, então esta energia liberada ela é menor. Em um ambiente que eu tenho uma temperatura mais elevada, a energia liberada é maior, pois esses
átomos, essas moléculas estão mais agitadas. Então, maior temperatura, maior agitação dessas moléculas, desses átomos. Em menor temperatura, menor agitação dessas moléculas, desses átomos. Então, calor, energia em trânsito, enquanto que temperatura é a medida deste calor em trânsito. Então, por definição, podemos dizer que a caloria é definida como a quantidade de calor, de energia necessária para se elevar de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius uma quantidade de 1 grama de água. Então, por exemplo, nós temos aqui um esquema. Nós temos aqui 1 grama de água nesse sistema e esse sistema está com 14,5 graus Celsius de temperatura. Eu quero aquecer para calcular o quanto de caloria eu preciso para poder aumentar essa temperatura. Eu vou aplicar a energia, que é o calor, nesse sistema e vou calcular quanto de calor eu preciso colocar para passar de 14 para 15, ou seja, aumentar 1 grau Celsius. Eu percebo que depois de 1 caloria, que corresponde à quantidade de calor ou energia que é fornecida para 1 grama de água para que se consiga elevar em 1 grau Celsius sua temperatura. Então, 1 caloria corresponde a 4,18 joule. Isso aqui é apenas questão de correspondência de grandezas físicas. Então, basicamente, a energia que eu coloco para aumentar 1 grau Celsius a temperatura do sistema, eu vou falar que é 1 caloria. Nós temos algumas fórmulas físicas para calcular esta caloria, né? Então nós temos o calor sensível, nós temos o calor específico, mas que são fórmulas que serão usadas em momentos oportunos, principalmente nas aulas um pouco mais avançadas de física. Mas, por enquanto, apenas lembrar que calor é uma energia e este calor é uma energia que eu coloco no sistema que visa aumentar a temperatura em 1 grau Celsius a cada 1 grama de água. Este é o conceito geral, né? Dentro da termoquímica, então, ou seja, o calor usado na forma química, que é um ramo da química que estuda as reações e os processos de mudança de estados físicos que envolve troca de energia na forma de calor. Então, quando nós falamos de termoquímica, estamos falando do uso do calor para os estados físicos da matéria. E nós temos aqui 2 tipos de reações. Então, existem basicamente 2 tipos de reações ou processos, chamados reações endotérmica e reação exotérmica. E vamos agora ver quais são as diferenças de uma reação endotérmica para uma reação exotérmica. Então, numa reação endotérmica, endo significa dentro, térmica, calor. Então, endo significa para dentro, ou seja, são reações ou mudanças de estado físico em que os reagentes absorvem calor. Por exemplo, a vaporização é a mudança do estado líquido para o gasoso, como quando as roupas no varal secam. Para que essa mudança ocorra, a água absorve energia e, dessa forma, suas interações intermoleculares são rompidas e as moléculas são liberadas na forma de vapor. Um exemplo de reação química endotérmica é o aquecimento do calcário. Ele absorve calor e se decompõe, originando entre seus produtos o óxido de cálcio, que é o cal puro. Então nós temos aqui uma reação endotérmica, onde o calor ele é absorvido. E nós temos as reações do tipo exotérmica. Então,
Exo significa fora, térmica, calor. Então, exo significa para fora, ou seja, refere-se a reações ou mudanças de estado físico em que há a liberação de calor. Vamos para 2 exemplos. A solidificação da água em gelo é uma mudança de estado físico que ocorre quando há a liberação de calor. Os motores à explosão dos automóveis funcionam a partir da energia liberada pela reação de combustão de etanol ou de derivados do petróleo, como a gasolina e o óleo diesel. Então, nesta imagem, nós temos aqui uma representação de uma reação do tipo exotérmica, exo fora, térmica calor. Então, quando eu tenho os reagentes, esses reagentes se misturam, formando produtos, e nessa formação há uma liberação de calor, eu chamo de reação exotérmica. Se eu tenho mistura de reagentes e nessa formação de produto, esta reação absorve calor, eu vou chamar de endotérmica. Endo, para dentro, térmica, calor. Então, calor para dentro desta reação. Calor para fora, exotérmica. Calor para dentro, endotérmica. Em cima dessas reações, exotérmica, que libera calor, ou endotérmica, que absorve calor, nós vamos ter um conceito chamado de entalpia. Então, entalpia, que é um nome complicado, nada mais é do que o cálculo da quantidade de energia em uma reação química. Então, entalpia é o conteúdo de energia das substâncias e a diferença de energia entre os reagentes e os produtos. E para fazermos este cálculo da entalpia, da energia que houve nesse sistema, nós temos uma fórmula, que seria a variação da entalpia é igual à energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Então, em cima dessa fórmula matemática, eu vou saber se a reação é exotérmica ou é a reação endotérmica. Então, nós vamos, por exemplo, usar a fórmula. Variação de entalpia é igual à energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Se nesse resultado, o resultado for negativo, eu vou dizer que é uma reação exotérmica, pois os produtos têm menos energia do que os reagentes. Então, cadê essa energia? Essa energia foi embora, ela foi liberada para o ambiente. Se nessa fórmula matemática der positivo, ou seja, eu tenho mais energia dos produtos do que energia nos reagentes, então significa que os produtos ganhou energia. Se ganhou energia, ele absorveu energia do meio. E se nesse cálculo foi igual a zero, há um equilíbrio térmico. Então não houve nem ganho e nem perda de energia. Então nós temos aqui um exemplo de reação exotérmica, ou seja, liberou calor. Então nessa fórmula química, observe que foi um resultado negativo. Se é negativo, então os meus produtos têm menos energia do que os meus reagentes. Se eu tenho menos energia, é porque eu perdi, exotérmica. Já no caso de uma reação positiva, então o que aconteceu? Os meus produtos têm mais energia do que os meus reagentes. Se eu tenho mais energia, é porque eu absorvi energia. Então, basicamente, assim se dá os cálculos da entalpia. E nós temos esses cálculos na forma de gráfico. Então, em uma reação exotérmica, então nós vamos observar que eu tenho os produtos com uma energia, os reagentes, aqui é o reagente, com uma energia elevada. Nessa formação do produto, nessa reação química, observe que a energia agora está menor.
Então, se eu tinha uma energia maior e agora eu tenho uma energia menor, é porque eu perdi energia. Se eu perdi energia, eu vou falar que é uma reação exotérmica. Agora aqui nós temos um outro gráfico. Então, observe que os reagentes começaram com nível de energia X. Nesse processo químico, a energia dos produtos está maior. Então, energia de um reagente baixa, energia do produto maior. Então, eu tenho mais energia. Se eu tenho mais energia nos produtos, é porque eu tive que absorver energia. Então, nós temos aqui um gráfico de reações exotérmica e um gráfico de reações endotérmica. Ou seja, se eu tenho uma variação de entalpia onde for menor do que zero, exotérmica. Se no meu cálculo for maior do que zero, endotérmico. E se for igual a zero, equilíbrio térmico. Então, se eu ganho energia, endotérmico. Se eu perco energia, exotérmico. E vamos agora começar a falar da termodinâmica. Ou seja, vamos usar o calor, mas agora em relação a tipos de energia ou transformações do calor em outro tipo de energia. Então, nós já falamos sobre a termoquímica, que se refere ao calor na absorção ou eliminação em uma reação química. Então, se eu tenho um calor que é absorvido, eu vou chamar de reação endotérmica. Se eu tenho um calor que é eliminado da reação química, eu vou chamar de reação exotérmica. Mas vamos agora para uma outra parte que é a termodinâmica, que é usar o calor, porém de forma a trabalhar essa energia na formação, por exemplo, de outras energias. Então, a termodinâmica é a transformação de um tipo de energia em outra, ou a disponibilidade de energia para a realização de trabalho, ou seja, de interação com a matéria, e a direção das trocas de calor, para onde vai de um lado para o outro. Então vamos agora rapidamente para alguns conceitos básicos da termodinâmica. E para falarmos sobre a termodinâmica, ou seja, como esse calor ele percorre na natureza, ou como ele se difunde na natureza, nós vamos ter que ter alguns conceitos como condução, convecção e irradiação. Então, em relação à condução, ela ocorre quando a transferência de energia cinética, o calor, entre as partículas sólidas. Vamos destacar que a condução ela ocorre principalmente nas partículas sólidas. A convecção é o calor, quando o calor é transferido de um lugar para o outro, tendo como agentes os próprios fluidos, e vamos entender como fluidos os gases e líquidos. E a irradiação, quando o calor é transmitido sob a forma de ondas eletromagnéticas, ou seja, só energia. Então vamos, nesta imagem, exemplificar aqui de forma simples o que é a condução, a convecção e a irradiação. Então, a condução nada mais é do que quando o calor ele está sendo transferido, está sendo transmitido, porém em uma matéria sólida. Então aqui nós temos uma região que está sendo aquecida, que nós temos aqui, vamos imaginar um fogão, por exemplo. Então neste fogão está esquentando esta panela, o calor que está passando por cá, ela está na região mais quente, sendo transferido esse calor para a região mais fria. Então essa passagem de energia nós chamamos de condução, porque está sendo conduzida por uma parte sólida da matéria. Já a convecção é como se fosse uma condução, mas em matéria líquida ou gasosa. Então, convecção é o calor sendo transferido em uma matéria líquida ou gasosa.
E a irradiação seria a energia sendo transmitida por ondas eletromagnéticas, ou seja, o calor sendo transmitido até mesmo pelo vácuo. Então as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas, são aquelas energias que podem ser transmitidas pela matéria, ou seja, pela condução e pela convecção, ou mesmo sem a presença da matéria, que seria no vácuo. Então, quando eu tenho só a energia sendo irradiada, espalhada, energia pura, nós vamos falar que nós estamos irradiando. Quando nós temos a energia sendo transmitida pela matéria sólida, condução. E quando eu tenho essa energia sendo transmitida ou transferida por meio de água ou de gases ou de líquidos, nós vamos falar que é a convecção. Então a propagação, ela pode ocorrer entre corpos sólidos, que eu vou chamar de condução. Se a propagação ela ocorre entre fluidos, gases e líquidos, eu vou chamar de convecção. E se essa propagação ela ocorre sem a necessidade da matéria propriamente dita, eu vou chamar de irradiação. Então, essas são as formas de propagação, né, do calor, da energia na forma de calor. Então, mais um exemplo aqui, nós temos a condução. Então, na condução, o calor passa de partícula para partícula, desde a extremidade quente até a extremidade fria. Então, nós temos que lembrar que o calor é energia liberada pela agitação dos átomos e moléculas. Quanto mais agitada for essa partícula, mais energia ela tende a liberar. Quanto menos agitada, menos energia tende a liberar. Então, a condução é quando eu introduzo energia, esses átomos, moléculas começam a se agitar, começam a propagar energia, estimulando os outros átomos e partículas e fazendo a condução. Então, a energia que estava concentrada em um ponto começa a ser conduzida, a passar para as outras regiões que estavam mais frias. Então, nesse processo de condução de energia do ponto mais quente para o ponto mais frio, a esta passagem eu chamo de condução. A convecção. Então, já no caso da convecção, o calor proveniente, por exemplo, da chama é transferido pela circulação da água, neste exemplo do fogão. Então, nós temos aqui a água sendo aquecida, nós temos a água fria, que está na parte superficial da panela, por exemplo, e nós temos a água quente mais próximo da chama, mais próxima do calor. Essa agitação faz as moléculas quentes se agitarem, se aquecerem, portanto, e aí ocorre uma troca entre água fria e água quente. Então a energia da água quente passa para as moléculas de água fria, as moléculas de água fria se aquecem, aí vão para baixo, de baixo para cima e assim sucessivamente. Então essas trocas de calores entre as moléculas de água, que é um fluido, nós chamamos de convecção. Porém, a convecção ela ocorre entre fluidos do tipo líquido ou fluidos do tipo gases. Então, a mesma coisa em relação ao ar-condicionado. Então, o ar-condicionado libera o ar frio. Este ar frio, o ar frio tende a descer por ser mais pesado, e o ar quente, por ser mais leve, tende a subir. Então, o ar quente entra em contato com o ar frio, se resfria. Esse ar resfriado tende a descer. O ar quente tende a se resfriar e sobe. Então, ou seja, então fica aquela troca de energia. Ar frio desce, troca energia com o ar quente que está embaixo. Esse ar quente, portanto, agora sobe. Esse ar quente troca energia, fica do ar frio com ar quente, fica agora aquecido, desce, o ar quente agora sobe contra o ar frio. Então essa troca de ar frio em cima com ar quente embaixo, essa troca, esse dinamismo de calor, né, essa dinâmica do calor,
onde o ar frio desce e o ar quente sobe, eles vão trocando energia entre si e aí vai mantendo o ambiente com uma temperatura na qual foi estipulado, uma temperatura agradável. Observe-se que o aparelho de ar-condicionado deve ser colocado na parte superior da parede da sala. Por que na parte de cima? Porque o ar frio tende a descer, o ar quente tende a subir. E o ideal é que eles troquem energia entre eles, mantendo, portanto, a temperatura do ambiente constante. A mesma coisa ocorre com a geladeira. Como nós já vimos, o ar quente sempre tende a subir, enquanto que o ar frio sempre tende a descer. Então, ar frio desce, ar quente sobe. Então, no refrigerador, o ar frio ele é liberado na parte superior da geladeira para que ele comece a entrar em contato com o ar quente que está na parte inferior e nessa troca de energia faça com que o ambiente fique controlado no ambiente do termostato, ou seja, no ambiente que vocês colocaram para a temperatura do local. Então, a convecção é a troca de calor ou a transferência de calor, mas que ocorre em meios fluidos, ou líquidos, ou gasoso. E nós temos a irradiação, que é o calor que se transfere pelo espaço, sob a forma de radiação infravermelha. Então, basicamente, se eu tenho a matéria e ela é sólida, eu vou chamar de condução. Se eu tenho a transferência de calor e ocorre em meios líquidos ou gasosos, eu vou chamar de convecção. E eu tenho essa transferência de calor no espaço, na ausência de matéria, nem na forma sólida e nem na forma líquida ou gasosa. Então, apenas ondas de energia sendo transferidas, na forma de radiação infravermelha. Nesse caso, eu vou estar conduzindo essa energia na forma de irradiação. Então, se eu tenho matéria sólida, condução. Se eu tenho a condução de uma forma fluida, líquido ou gasoso, convecção. E se eu tenho essa transferência de energia apenas pelo espaço, na forma de uma radiação infravermelha, eu vou falar que é uma irradiação. Em cima desses conceitos de condução, convecção e irradiação, ou seja, como se propaga o calor no meio da natureza, no meio ambiente, então nós podemos desenvolver alguns instrumentos ou ferramentas para a preservação desta energia, deste calor. Uma forma que nós temos de preservar essa energia é através da garrafa térmica. Então, a função de uma garrafa térmica é impedir as trocas de calor de seu conteúdo com o ambiente externo. Dessa forma, é construída de modo a evitar, tanto quanto possível, a condução, a convecção e a irradiação. Então, a irradiação ela é evitada através do espelhamento de suas paredes, tanto internamente quanto externamente. E a condução e a convecção são evitadas através de uma região de ar rarefeito. O ideal seria o vácuo entre as paredes duplas internas. Vamos tentar entender este conceito. Então nós temos aqui um esquema de uma garrafa térmica. O que nós temos nessa garrafa térmica que se destacam? Primeiro, o revestimento externo de proteção. Mais importante, nós temos dentro da parte interna da garrafa as superfícies espelhadas. Essas superfícies espelhadas vão ter como função evitar a irradiação. Lembre que a irradiação seria o calor se espalhar no ambiente até mesmo pelo vácuo. Então, se a energia está aqui dentro, ela quer sair dessa garrafa, esse espelho faz com que essa irradiação se reflita, mantendo-se
internamente essa energia, esse calor. Então o calor não consegue sair da garrafa pelo espelhamento da superfície, tanto internamente quanto externamente, pois a energia que vem de fora também não pode entrar no sistema. Então, se eu quero manter essa temperatura aqui constante, ou com calor, ou uma temperatura quente, ou uma temperatura fria, então se eu tenho um gelo aqui dentro, eu não quero que esse gelo se derreta. Então eu não posso permitir que o calor venha de fora para dentro. Se eu tenho um café quente aqui dentro, eu não quero que essa energia saia. Então eu vou espelhar tanto internamente, para evitar que a energia saia, como externamente, para evitar que a energia entre, mantendo, portanto, a temperatura aqui o mais constante possível. E isto é feito pelo espelhamento de suas paredes. E aí nós temos que controlar agora a condução e a convecção. E nós vamos fazer isso através do vácuo. Lembre-se que a condução e a convecção é a passagem de calor, de energia, ou através da matéria sólida, que é a condução, ou através da matéria gasosa ou líquida, que é a convecção. Então, eu vou deixar entre uma parede espelhada e outra uma região de vácuo, ou seja, sem nada lá dentro. Então não tem nem gás, nem líquido e nem água, e nem matéria sólida. Então, desta forma, a energia que está aqui dentro, ela não consegue ser nem conduzida e nem pela convecção sair daqui de dentro. Então, este vácuo faz com que não haja uma ponte. Sem essa ponte, eu não tenho como a energia sair daqui. Então, a energia tinha que sair ou através da condução, matéria sólida, que eu vou tirar com vácuo, ou através da convecção, que teria que ter gás ou líquido aqui dentro para passar esse calor, ou através da irradiação, que eu não preciso de matéria. Então a irradiação, ela passa pelo vácuo. Então se eu não tivesse esses espelhos, a irradiação conseguiria passar. Então veja que para blindar a energia aqui dentro, eu preciso do vácuo, para evitar a condução e convecção, e eu preciso do espelhamento das paredes para a irradiação. E assim é o funcionamento da garrafa térmica. Um outro material desenvolvido pelos seres humanos para a preservação térmica é o chamado isopor, que nada mais é do que o poliestireno expandido, também conhecido como EPS. Como o EPS é um isolante térmico, ele dificulta a dissipação de calor e permite manter a temperatura ambiente, dispensando a utilização de ar-condicionado ou aquecedor. A capacidade do isolamento térmico varia conforme a qualidade e espessura do isopor. Então, o isopor, por dificultar, na verdade, a passagem do calor, ele acaba mantendo por um certo tempo a temperatura interna desta caixa, por exemplo. E esse isopor, hoje em dia, ele também é utilizado na construção civil. Então, o isopor na construção auxilia na regulação térmica, no calor, e acaba também, pelas suas características e propriedades físicas, no abafamento de sons, na acústica. Então é comum hoje nós verificarmos paredes sendo construídas com isopor entre o reboco, entre um tijolo e outro, assim como no telhado, para evitar que o sol que bate essa telha vai aquecer essa telha vai transferir esse calor para a parte mais interna do cômodo. Para evitar que esse ar fique totalmente aquecido, né? Então você coloca o isopor e aí o ar quente vai ficar preso entre o telhado e o isopor, passando de forma vagarosa, não dando aquele choque térmico muito quente ou mesmo frio, né? Se pensarmos em ambiente numa temperatura fria, então não há uma condução
ou uma convecção tão forte de transferência de calor do meio externo para o meio interno. Então, o isopor ele também é usado como um isolante térmico pelas suas propriedades físicas e químicas e como um abafamento de som na acústica. E podemos também usar o calor para a produção de energia elétrica. Então, este calor ele é usado nas termoelétricas ou nas termonucleares. Basicamente, tanto a termoelétrica como a termonuclear, o objetivo é promover o aquecimento da água para que com esse aquecimento forme-se o vapor e o vapor faça com que a turbina se movimente. Essa turbina é ligada ao gerador, que é um conversor de energia mecânica em energia elétrica, e aí vai ser formado, portanto, a energia elétrica e distribuído pelas cidades e pelas indústrias. Então, tanto a termoelétrica como a termonuclear têm como objetivo a promoção do calor para o aquecimento e formação do vapor de água para a formação de energia elétrica. Devemos destacar apenas que no caso da água, na produção de energia elétrica nas hidroelétricas, não há necessariamente o calor, e sim a água, a própria água líquida que está passando por dentro dos geradores. Esses geradores, essas palhetas, estão ligadas ao gerador, né, que são as turbinas. Essas turbinas vão girar e esse gerador vai converter a energia mecânica em energia elétrica. Então, no caso das hidroelétricas, a energia cinética, que é a velocidade da água, a água passa pela turbina, essa turbina é ligada ao gerador que é movimentada, e esse gerador ele consegue converter a energia mecânica em energia elétrica. E no caso das termoelétricas e das termonucleares, o calor ele é necessário. No caso das termoelétricas, ela vai usar o carvão, principalmente, como matéria-prima para a geração de calor. E nas termonucleares, ele vai usar a fissão nuclear, principalmente do urânio, para a formação do calor. Este calor, tanto vindo da queima do carvão quanto da fissão nuclear, vai fazer com que a água que faz parte do processo se evapore. E com essa evaporação da água, então nós temos aqui a água, esta água vai ser aquecida ou pelo carvão na termoelétrica ou pela fissão do núcleo do urânio na termonuclear. Esta água aquecida irá formar o vapor de água que irá fazer a turbina girar. Essa turbina girando, ela está ligada ao gerador que vai converter essa energia mecânica em energia elétrica. Se for o carvão, vai ter como subproduto o gás carbônico, que é um gás tóxico de forma geral. E se for na termonuclear, a fissão nuclear vai ter como lixo, vamos assim dizer, as matérias radioativas. Então nós temos, no caso da termoelétrica e da termonuclear, a produção de vapor de água e resíduos, ou gás carbônico na termoelétrica, ou lixos radioativos da termonuclear. Ambas têm a função de fazer esse vapor, girar a turbina, essa turbina é ligada ao gerador, e o gerador vai converter a energia mecânica em energia elétrica. Então o calor ele pode ser usado em várias formas para a espécie humana. Então, damos assim por encerrado nossa aula de hoje, lembrando que o calor ele foi utilizado ou na parte física, né, que nós usamos, que é a termodinâmica, ou na parte química, que está relacionado com a liberação ou a absorção de calor nas reações químicas. Na termoquímica, nós temos as reações de exotérmica e endotérmica. E na termodinâmica, nós temos a condução, a convecção e a irradiação como meios de condução do calor. Então, nós temos as transmissões
e nós temos basicamente as formas de utilizar o calor na natureza. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse Continue buscando sempre o seu conhecimento. e continue a assistir às nossas aulas. Até mais!